Você sente medo? O medo, ele é muito necessário. Ele nos protege de algumas situações e faz a gente ficar mais atento. Mas se exacerbado, o medo ele nos limita. Dependendo da forma que agimos diante dele, o medo pode nos impulsionar ou nos congelar. Sentir medo não é um sinal de fraqueza. É natural, ele faz parte de nós. E precisamos reconhecer isso e encará-lo de frente. Não podemos deixar com que o medo ele nos impeça de recomeçar, mesmo que a gente não conheça o que iremos enfrentar pela frente. É muito importante termos precauções, mas não podemos deixar com que o medo exacerbado nos paralise. Quantas coisas perdemos por medo de perder, né? Quantos objetivos deixam de se concretizar por medo de arriscar? Já parou pra pensar o que você deixa de fazer pelo medo de fracassar? Né? Eu acho que a gente tem muito esse medo dentro da gente e a gente larga os nossos sonhos, a gente larga os nossos objetivos por medo de perder, por medo de fracassar. Seja medo de dar errado, medo do que as pessoas vão falar, medo de ser diferente, medo de sofrer. Não importa qual o motivo, né? A gente desiste de realizar as coisas que a gente almeja. O que você faz quando você sente medo? Já parou pra pensar o que é o medo? Como ele se manifesta no seu corpo? Você deixa esse medo te controlar ou você para pra se perguntar se aquele medo é necessário para aquele momento? Porque tem algumas situações que a gente precisa sentir o medo, justamente como essa forma de proteção. Em outras situações, aquele medo ele não é necessário. Então ele vai nos congelar, vai nos paralisar. Isso eu aprendi em um dos vídeos da Monja Coen, né? Quando eu senti o medo, eu paro e falo: esse medo ele é necessário para agora, né? Porque se ele não é necessário para agora, a gente tem que buscar coragem, né? E se desprender desse medo, se desprender desse sentimento. As pessoas elas têm uma tendência a olhar para o medo de uma forma negativa. E por muito tempo eu via ele como uma forma negativa. E quando eu comecei a perceber que o medo ele seria positivo ou negativo na minha vida, dependendo da forma que eu agia diante dele, da forma que eu gerenciava essa minha insegurança, essa minha incerteza, tudo começou a fazer mais sentido para mim. Por isso, antes da gente interpretar o nosso medo, da gente identificar a origem dele, a gente não pode definir ele como positivo ou negativo na nossa vida. O medo que a gente usa para nos tornarmos pessoas mais prudentes, por exemplo, é um medo positivo. Agora, o medo que nos congela, que nos paralisa, é um medo negativo. Tudo vai depender da forma que a gente interpreta o nosso medo e da ação que tomamos a partir do momento que a gente começa a sentir esse medo. O medo é uma das coisas que eu mais trabalho em mim. Não para parar de sentir, mas para aprender a gerenciar ele de verdade. Eu tinha muito medo de errar. E eu ainda tenho um pouco, né? Medo de errar como filha, como amiga, como profissional. Medo de tomar decisões erradas, medo de julgamentos. E aos poucos eu fui descobrindo que eu que tenho que controlar o meu medo. Eu não posso deixar ele tomar conta de mim. E quando a gente identifica a origem dos nossos medos e as consequências que ele pode causar na nossa vida, quando a gente traz esse sentimento para nossa consciência, é muito mais fácil poder controlá-lo. Já teve momentos na minha vida que o medo me congelou. A gente não pode ter medos que nos limitam, a gente não pode ter medos que nos congelam. A gente deve ter medos que nos impulsionam, né? Que nos mostram, que nos fazem acessar a nossa coragem, que nos permitem conhecer coisas novas, pessoas novas. É uma sensação maravilhosa quando a gente supera os nossos medos. É muito libertador tirar os projetos do papel, é muito libertador buscar a sua essência, é muito libertador ser você, né? Não tenha medo de ser diferente, não tenha medo de ir atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Não tenha medo de ir atrás de um emprego novo, não tenha medo de perder, não tenha medo de fracassar. Quero finalizar esse vídeo dizendo que se der errado, a gente recomeça. E a gente pode recomeçar em qualquer fase da nossa vida. A gente nunca vai saber o que vem depois de uma escolha se a gente não tomar uma decisão. Por isso, é importante a gente entender os nossos medos, mas não deixá-los reprimir os nossos sonhos.